Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa hoje vai ser sobre o informativo 724 do STJ. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a você que está nos ouvindo, lhe convidar também para curtir, para se inscrever aqui no nosso canal, seja aí no nosso canal do Spotify, do Deezer, do Apple Podcasts, etc. Também para conhecer nossas redes sociais, nosso Instagram especialmente, nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, onde também enviamos sempre materiais gratuitos. Lembrando que esse informativo 724 do STJ faz parte do nosso informativo semanal número 71, que serve para a atualização de todos os materiais do Clube da Lei. Então, se você ainda não conhece o Clube da Lei, vem conhecer, vem fazer parte dessa forma bem diferente de estudar lei seca e jurisprudência. Então, vamos lá começar. O primeiro julgado do dia, ele exige uma certa atenção. Ele está inserido lá no artigo 10, parágrafo 2º da Lei 8924, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e ele exige uma atenção porque ele pode causar uma confusão, especialmente em uma leitura ali desatenta das súmulas 208 e 209 do STJ. O destaque do julgado ele ficou da seguinte forma: nas ações de improbidade administrativa, a competência da Justiça Federal é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, na relação processual, e não em razão da natureza da verba sujeita à fiscalização do TCU. Então vamos criar aqui um exemplo só para contextualizar. Suponha que o município X recebeu uma verba da União. Recebeu essa verba, como a verba veio da União, esse repasse está sujeito à fiscalização do TCU, do Tribunal de Contas da União. E aí, naquele caso concreto, existe uma suspeita de ilegalidade, de ato de improbidade praticado por um servidor do município. E aí vem a questão: foi proposta a ação de improbidade em face desse servidor e veio a dúvida se a competência será da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. E aí, nesse âmbito, veja bem, nesse âmbito da ação de improbidade administrativa, o que vai fazer diferença para você definir se a competência vai ser da Justiça Federal ou da Estadual vai ser a presença ou não de algum daqueles entes do artigo 109, inciso 1, na relação processual. Então, independe você verificar se essa verba veio da União, se o TCU fiscaliza ou não. Então, se não houver nenhum daqueles entes do 109, inciso 1 na relação processual, a competência vai ser da Justiça Estadual. E aí, tem um julgado muito interessante do informativo 559, que ele fala que, igualmente, a mera transferência e incorporação a patrimônio municipal da verba desviada no âmbito civil não pode impor de maneira absoluta a competência da Justiça Estadual. Ou seja, o município ele recebeu aquela verba ela já foi incorporada ao patrimônio do município, mas mesmo assim havia um interesse federal na ação e por isso havia um ente, dentre aqueles vários entes previstos no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, dentro dessa relação processual. Então, por exemplo, vamos dizer que existia ali uma autarquia federal com interesse na causa e participando nessa ação de improbidade administrativa. Então, mesmo que a verba já esteja incorporada ao município, ao patrimônio do município, mesmo assim a competência será da Justiça Federal. E aí, não vamos confundir com as súmulas 208 e 209 da STJ. A súmula 208 da STJ, ela diz que compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeito à prestação de contas perante órgão federal.
A súmula 209 do STJ, por sua vez, nos diz que compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Veja só a distinção. O prefeito municipal, ele está sendo processado por um desvio de verba, que essa verba está sujeita à prestação de contas perante órgão federal, como o TCU, por exemplo. Então, nesse caso, a competência é da Justiça Federal. Por sua vez, se essa verba já está incorporada ao patrimônio do município, a competência é da Justiça Estadual. Qual é a grande questão? A questão é que as súmulas 208 e 209 do STJ, elas só têm aplicação no âmbito penal. Então, o que se fez aqui no informativo 724 foi um distinguish. Nesse distinguish, se afirmou que as súmulas 208 e 209 do STJ, elas são restritas ao âmbito penal e, no caso do âmbito civil, como é exemplo, a ação de improbidade administrativa, o que vai determinar a competência não é a natureza da verba, não é a prestação de contas perante órgão federal, não é a incorporação dessa verba ao patrimônio, nada disso. O que vai determinar a competência no âmbito civil é a presença ou não de pessoa jurídica de direito público, prevista lá no artigo 109 da Constituição Federal, 109, inciso 1 da Constituição Federal, no polo processual. O segundo julgado do dia foi inserido lá no artigo 85 do Código de Processo Civil. O destaque ficou da seguinte forma: é cabível condenação em honorários advocatícios no julgamento de reclamação indeferida liminarmente, na qual a parte comparece espontaneamente para apresentar a defesa. Suponha que Joaquim propôs uma reclamação e essa reclamação ela foi liminarmente indeferida. E aí Joaquim propôs ali o recurso. E aí desse recurso em face da decisão liminarmente julgada improcedente, cabe a retratação. Mas o juiz não se retratou. E aí a Maria, a outra parte interessada na causa, ela estava ali vendo tudo isso que estava acontecendo e ela já chegou lá espontaneamente e apresentou contra-razões àquele recurso. Ao final, o recurso foi julgado improcedente. E aí a dúvida é, como Maria compareceu espontaneamente, ela não foi citada para apresentar a defesa, mesmo assim, ela fará jus ao recebimento de honorários de sucumbência? E a resposta é sim. É esse o destaque do julgado. É cabível condenação em honorários advocatícios no julgamento de reclamação indeferida liminarmente, na qual a parte comparece espontaneamente para apresentar defesa. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. O destaque ficou da seguinte forma: é ilegal a requisição, sem autorização judicial, de dados fiscais pelo Ministério Público. E aí, gente, para a gente entender direitinho esse destaque desse julgado, eu acho interessante primeiro entender todo o contexto em que ele está situado. Primeiramente, o direito ao sigilo bancário, ele está expresso na Constituição? Tá, não. Não está ali expresso na Constituição Federal, mas ele é uma decorrência do artigo 5º, inciso 12, sobretudo quando o artigo 5º, inciso 12 fala no direito ao sigilo de dados. Por outro lado, o direito ao sigilo bancário, ele está previsto lá no artigo 1º da Lei Complementar 105 de 2001. E aí, o primeiro problema que surgiu foi: é possível a Receita Federal requerer dados de forma direta, sem passar pelo Poder Judiciário? Então, a Receita ela pode ir lá em determinado banco e requerer um dado? E aí, nas ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859, lá em 2016,
e aqui foi no informativo 815, foi decidido que sim, é possível. E é possível porque, nesse caso, não se trata de uma quebra de sigilo, mas tão somente de uma transferência de informações sigilosas. Essas informações elas são transferidas do banco para o fisco. E aí o fisco, no âmbito do seu exercício de fiscalização, ele vai verificar se ali houve alguma irregularidade. E aí essa previsão está lá no artigo 6º da Lei Complementar 105 e ela foi declarada constitucional. E aí, professor, mesmo vale no âmbito estadual e municipal? Aí depende. Se também tiver uma norma estadual ou municipal regulamentando essa situação, então também é possível nos âmbitos estadual e municipal. E aí a segunda pergunta: é lícito utilizar essas provas obtidas no âmbito criminal? E aí a resposta é sim, é possível. Suponha que a Receita estava ali analisando um dado que chegou até ela viu uma irregularidade e ela repassou ao Ministério Público. É possível propor uma ação criminal com base nesse dado? Perfeitamente possível, nenhum problema. E aí vem o terceiro ponto. É possível repasse periódico, então, por exemplo, a Receita ela vê ali que existem determinadas operações que levantam ali alguma dúvida, às vezes por conta do valor, às vezes por conta ali de uma periodicidade, da forma como está acontecendo. Teve ali, sei lá, uma transação no valor que chamou muito a atenção e a Receita ela fica ali monitorando esses acontecimentos. E aí a Receita Federal, com base nessa monitoração que é feita periodicamente, ela repassa algo para o Ministério Público quando ela percebe alguma irregularidade e dali se defraga uma ação criminal. É possível? Perfeitamente possível. Mas aí, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a Receita está lá verificando aqueles dados que chegaram até ela nos termos do artigo 6º da Lei Complementar 105, já julgada constitucional, e ela verifica ali, no âmbito das suas atividades normais, rotineiras, ela verifica uma irregularidade, um possível crime, e ela encaminha para o Ministério Público, e dali o Ministério Público faz a parte dele. Isso daí é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é o Ministério Público, ele mesmo, partindo dele, requisitar diretamente de uma instituição financeira um dado e coberto pelo sigilo fiscal sem que haja uma prévia autorização judicial. Isso daí é outra coisa. Isso daí não pode. Então, foi isso que foi decidido. É ilegal a requisição sem autorização judicial de dados fiscais pelo Ministério Público. E aí você me pergunta, existe alguma exceção? Existe. E aí tem uma exceção muito legal que saiu lá no HC 308-493 do Ceará. Lá se decidiu que é lícita a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de contas de titularidade de órgãos e entidades públicas com o fim de proteger o patrimônio público, não se podendo falar em quebra ilegal de sigilo bancário. Ou seja, o Ministério Público, em regra, pode fazer a requisição de dados fiscais sem autorização judicial? Pode não. Mas tem uma exceção. Qual é essa exceção? É se a conta for de titularidade de um ente público e se houver o fim de proteger o patrimônio público. Então, nesse caso, não há que se falar em quebra ilegal de sigilo fiscal. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 40, parágrafo 4º-C da Constituição Federal.
ele ficou da seguinte forma, o destaque. Até a edição da Lei Complementar 103 de 2019, é admissível aos servidores públicos a conversão do tempo de serviço especial em comum, objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço. E, na verdade, aqui é uma adequação do entendimento do STJ ao tema de repercussão geral 942 do STF. Essa tese de repercussão geral 942, ela ficou da seguinte forma. Até a edição da Emenda Constitucional 103 de 2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele encontrado na hipótese prevista no então vigente inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213 de 91, para viabilizar sua concretização, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Então, vou dar aqui para vocês um exemplo prático que realmente aconteceu. Eu trabalhei em algumas ações nesse sentido e que foi bem recorrente. Havia ali muitos servidores nessa situação. Existe uma instituição, que é uma entidade do terceiro setor, que é a SAMEAC, o Instituto Compartilha, e essa instituição, ela por muito tempo geriu a contratação de pessoal para os hospitais universitários. E aqui no Ceará, especialmente lá para a Universidade Federal do Ceará. Tinha ali, por exemplo, o Hospital das Clínicas, e o pessoal que trabalhava lá era, via de regra, contratada pelo Instituto Compartilha SAMEAC. No caso, eles eram seletistas. E aí teve o concurso, na época, da Universidade Federal do Ceará para servidores, e muita gente que trabalhava no Instituto Compartilha passou nesse concurso e passou a ser servidor da UFC. E aí, quando eu falo muita gente, é realmente muita gente. Eu peguei muitos casos iguaizinhos, só mudava o nome da pessoa e o CPF. O caso era igual. Foi passando o tempo, essas pessoas chegaram na época de se aposentar, e aí todas essas pessoas, elas tinham em comum uma coisa. Elas trabalharam como seletistas na SAMEAC, e elas trabalharam expostas a agentes químicos nocivos, elas trabalhavam em hospital. E aí o que essas pessoas fizeram? Elas averbaram esse tempo de serviço na ficha funcional da Universidade Federal do Ceará, mas elas pleitearam, a maioria judicialmente, a conversão desse tempo que elas trabalharam, que era um tempo especial, em tempo comum. E aí a gente não vai muito a fundo nisso agora, mas nessa conversão é possível aplicar ali um fator de conversão. No caso delas, a maioria era o fator 1,2. Então, para cada um ano trabalhado, ela averbava como 1,2 anos. Por quê? Porque ela estava transformando aquele tempo especial, onde era exigido uma quantidade menor de anos para se aposentar, como tempo comum. Então, vamos dizer que fosse necessário 25 anos de tempo especial, mas no tempo comum seria 30. Então, de acordo com essa quantidade de anos no tempo comum, no tempo especial, você tinha uma tabela onde você conseguia fazer essa conversão com base no fator aplicável. E aí, qual era o grande problema? Que, em relação ao tempo trabalhado como seletista, isso era possível porque estava previsto lá na Lei 8.213, existia o regramento. Mas em relação ao tempo que foi trabalhado em hospital como servidor público, aí já não existia uma lei disciplinando essa possibilidade. Mas aí o que acontece? Até a Emenda Constitucional 103, o artigo 40, parágrafo
4º da Constituição Federal, ela dizia que lei complementar iria estabelecer critérios diferenciados para a aposentadoria desses indivíduos que estavam servidores que exerciam suas atividades expostos a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Então, como havia essa previsão e essa lei nunca foi disciplinada, se reconheceu um estado de mora legislativa e se decidiu aqui no tema 942 que o mesmo regime aplicado aos agentes, ou melhor, ao setor privado pela Lei 8.213, também seria aplicado aos servidores públicos. E aí esse tema foi muito polêmico por muito tempo. Você vê que a posição do STJ, inclusive, era diferente, era pela inaplicação, mas aí veio a tese de repercussão geral 942, pacificou e agora o STJ se alinhou a esse entendimento. Qual é o último detalhe? O último detalhe é que a emenda constitucional 103, ela modificou o texto desse artigo, que agora é o artigo 40, parágrafo 4º, e ele passou a dizer que poderão, veja só, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente, idade e tempo de contribuição diferentes para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Ou seja, poderão. Então, antes da emenda constitucional 103, havia uma obrigação. A Constituição dizia que lei complementar irá prever. Agora, depois da emenda constitucional 103, a Constituição diz que lei complementar poderá. Né? Poderá ser editada uma lei complementar que irá disciplinar. Então, por conta disso, a tese de repercussão geral 942, ela limita essa possibilidade somente até a emenda 103. Após a emenda 103, já não é mais possível, porque agora já não há mais um estado de mora legislativa, já que o novo texto da Constituição Federal, ele traz somente uma possibilidade. O próximo julgado ele foi inserido lá no artigo 6º do Código Penal. Ele trata de local de consumação de crime contra a honra praticado na internet. E ele traz, na verdade, uma situação excepcional. Por quê? Porque, em regra, o local de consumação do crime contra a honra praticado na internet, ele é o local onde foi incluído o conteúdo ofensivo. Então, se eu estou aqui em Fortaleza e eu pratico, através de uma rede social, uma injúria em face de um indivíduo que está lá em São Paulo, esse local da consumação vai ser aqui em Fortaleza, porque foi aqui que eu incluí, e a partir do momento em que eu incluí essa ofensa, ela se tornou disponível para todo mundo que tinha acesso àquela rede social. Então, o local da consumação é o local da inclusão da ofensa na internet. Ocorre que o julgado ele trata de um caso específico, que é a da mensagem privada. Então, eu não coloquei lá no meu feed do Instagram, eu mandei um inbox no Instagram, ou então mandei uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no inbox do Facebook. Então, quando essa mensagem é privada, o local da consumação não é o local onde o autor da ofensa publicou o conteúdo, e sim o local onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo. Então, se eu mandei uma mensagem xingando determinado indivíduo e aquele xingamento, né, na verdade, não foi só um xingamento, foi, na verdade, uma injúria, o local da consumação desse crime de injúria é o local onde o indivíduo tomou conhecimento do conteúdo ofensivo. Então, só para eu ler aqui, o destaque ficou da seguinte forma: o crime de injúria praticado pela internet por mensagens privadas
as quais somente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo, consuma-se no local em que a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo. O próximo julgado ele foi inserido lá na Lei 8987 de 95, que é a Lei de Concessões e Permissões, especificamente no artigo 11, parágrafo único. E esse julgado ele é idêntico ao julgado que foi publicado lá no informativo 723. Então, no nosso último podcast sobre informativos do STJ, nós já trouxemos os comentários desse julgado. O destaque dele ficou da seguinte forma: as concessionárias de serviço público podem efetuar a cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo em face de outra concessionária, desde que haja previsão editalícia e contratual. E aí eu peço até desculpas, na verdade foi lá no informativo 722, não foi no 723, que saiu esse julgado bem semelhante. E aqui, na verdade, se trata meio que de distinguish em relação ao tema de repercussão geral 621, onde se decidiu que não é possível a cobrança de taxa pelo uso da faixa de domínio por parte de ente estatal. Então, o ente público ele não pode realizar a cobrança de taxa pela utilização de faixa de domínio de rodovia por parte de concessionária de serviço público. Ou seja, imagina que existe ali uma rodovia federal e a concessionária de energia elétrica precisa passar um posteamento com fios de alta tensão para levar energia. A União Federal, proprietária da rodovia, não pode cobrar da concessionária de energia elétrica pela utilização dessa faixa de domínio para que seja passado esse cabeamento. E o motivo são dois. Primeiro, a utilização nesse caso se reverte em favor da sociedade, razão pela qual não cabe a fixação de preço público. E a segunda razão é: não há cobrança de taxa, pois não há serviço público prestado ou poder de polícia exercido. Então, no caso, se a rodovia é federal, estadual, municipal, enfim, se a rodovia pertence a um ente público, não é possível a cobrança pela utilização dessa faixa de domínio por parte de uma concessionária. Agora, a situação é distinta quando aquela rodovia é privatizada. Então, aquela rodovia ela está sob concessão, sendo gerida por uma empresa privada. E aí, nesse caso, se o edital da concessão trouxer uma autorização específica, é possível a cobrança da faixa de domínio. Ou melhor, é possível a cobrança pela utilização da faixa de domínio. E qual é a fundamentação disso, professor? A fundamentação é o artigo 11 da Lei 8987. Ela diz que, no atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receita alternativa, complementar ou acessória, ou de projetos associados com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. E aí, gente, o parágrafo único ainda traz que as fontes de receita provenientes nesse artigo são obrigatoriamente consideradas para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, se houver previsão no edital de concessão, não há nenhum problema na cobrança por essa utilização da faixa de domínio por outra concessionária. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 844, parágrafo 3º do Código Civil, e ele trata, na verdade, de uma relação de consumo, mas em que a solução do caso concreto foi tomada com base nesse dispositivo do Código Civil. Então, por isso que foi inserido lá no Código Civil.
O destaque do julgado ficou da seguinte forma: a inexistência de responsabilidade solidária por fato do produto entre fornecedores da cadeia de consumo impede a extensão do acordo feito por um réu em benefício do outro. E aí, gente, primeiro ponto, o artigo 844, ele diz que, 844 do Código Civil, tá? Ele diz que a transação não aproveita nem prejudica, senão os que nela intervierem, ainda que diga respeito à coisa indivisível. E aí, cuidado com esse finalzinho, tá? Ainda que diga respeito à coisa indivisível. O parágrafo 3º, por sua vez, ele traz uma situação excepcional. Ele diz que, se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos codevedores. Ou seja, em regra, a transação feita entre dois indivíduos, ela não aproveita aos codevedores. Mas, se for uma transação realizada e houver uma solidariedade, os devedores forem solidários, nesse caso, a transação ela extingue a dívida em relação também aos codevedores. E aí a gente vai lá para o Código de Defesa do Consumidor para a gente poder entender por que nesse caso não havia solidariedade. E aí, lá no informativo escrito, a gente trouxe um caso concretozinho que foi o seguinte: o Jorel adquiriu um refrigerante Sprock maçã lá na mercearia do seu Adelino. Quem não pegou a referência pode assistir o desenho brasileiro Irmão do Jorel, muito legal para passar o tempo. E aí, ao beber, entretanto, o Jorel, ele percebeu que existia um corpo estranho dentro daquela lata de refrigerante. Ele bebeu e viu ali um inseto, um corpo estranho. E aí ele entrou com a ação pleiteando dano moral. E aí, nesse caso, a gente sabe que há dano moral. Acontece que ele entrou com a ação contra a Sprock SA, que é a empresa que fabrica o refrigerante Sprock maçã, e ela entrou também contra o seu Adelino, o seu Adelino SA, que é ali a empresa que controla a mercearia do seu Adelino. Entrou contra os dois. E aí a Sprock SA ela realizou um acordo com o Jorel. A dúvida é, esse acordo ele se estende também ao seu Adelino? O seu Adelino ele vai ser beneficiado pelo acordo? E aí a gente vai lá no Código de Defesa do Consumidor para encontrar a resposta. Por quê? Porque se a responsabilidade do seu Adelino for solidária, ele se beneficia pelo acordo. Mas se não for solidário, ele não se beneficia. E aí, lá no artigo 12, a gente vê que o produtor, o construtor, o importador, ele e o fabricante, eles são solidariamente responsáveis. Mas no caso do comerciante, que aí é o caso do seu Adelino, ele não está no artigo 12, que trata sobre a responsabilidade solidária. Ele está no artigo 13 do CDC. E esse artigo 13, ele diz que a responsabilidade do seu Adelino é subsidiária e somente será responsabilizado quando o fabricante, o construtor, o produtor, o importador não puderem ser identificados ou quando o seu Adelino não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, se Adelino comerciante, ele não tem responsabilidade solidária, a responsabilidade dele é subsidiária e, portanto, o acordo celebrado entre a Sprock SA e o Jorel não se aproveita automaticamente ao seu Adelino. Então, como é que ficou no caso o destaque desse julgado? A inexistência de responsabilidade solidária por fato do produto entre os fornecedores da cadeia de consumo impede a extensão do acordo feito por um réu em benefício do outro. O próximo julgado ele foi inserido lá no artigo 1319 do Código Civil. E veja só que situação.
O indivíduo, ele agrediu a esposa e por conta disso foi decretada ali uma medida protetiva e impediu esse indivíduo de se aproximar da residência. E aí, como ele foi impedido de se aproximar da residência, ele, com fundamento no artigo 1319 do Código Civil, que diz que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Então, com base nesse artigo, ele requereu que fosse fixado um aluguel para a esposa, vítima de violência doméstica, pagar para ele por estar utilizando o bem com exclusividade. Então, aqui no nosso exemplo, né, que lembrando que o exemplo ele é sempre fictício, ele não é exatamente aquilo que aconteceu no julgado, mas veja que cabra safado aqui no nosso exemplo. Ele bateu na esposa, ele, por conta dessa agressão que ele cometeu, ele foi tirado do lar, né, veio uma medida protetiva impedindo que ele se aproxime do lar, e mesmo assim ainda se achou na razão de requerer que o judiciário fixe um aluguel para a esposa pagar para ele, porque ela está sozinha na casa. E aí o STJ, naturalmente, né, e que bom que decidiu dessa forma, ele disse que é incabível o arbitramento de aluguel em desfavor de coproprietária vítima de violência doméstica que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e o gozo exclusivo de imóvel de cotitularidade do agressor. E aí, qual foi a técnica interpretativa usada pelo STF para a solução desse caso? O STF fez uma interpretação conforme a Constituição do artigo 319, do artigo 1319 do Código Civil. Ele pegou aqueles sentidos que poderiam ser extraíveis desse artigo 1319 e, dentre esses vários sentidos possíveis de uma leitura do artigo, ele extraiu aquele significado que era compatível com a Constituição Federal. Então veja só aqui que exemplo legal para a gente ver a distinção entre texto e norma. Ele pegou o texto do artigo 1319 e desse texto ele consegue extrair várias normas. Norma 1, norma 2, norma 3, norma 4, todos aqueles significados que são extraíveis do texto do artigo 1319. E aí ele olhou lá para a Constituição Federal e ele disse, dentre essas diversas normas aqui, que eu extraí do artigo 1319 do Código Civil, essa daqui é a que está melhor adequada também ao texto da Constituição. Então eu vou interpretar, eu vou extrair uma norma aqui do artigo 1319 que evita a proteção insuficiente do direito da mulher agredida. Então não se trata de uma declaração de inconstitucionalidade, se trata de uma interpretação conforme a Constituição Federal. E essa interpretação você tira ali o sentido do texto, que vai melhor se adequar à Constituição, e você vai dar a esse sentido uma aplicação no caso concreto. E aí, qual foi o princípio utilizado da Constituição nessa aplicação conforme? Foi o princípio da vedação da proteção insuficiente. Porque, veja só, como seria complicado você afastar o agressor do lar, mas obrigar que aquela pessoa agredida pague um aluguel. Você claramente daria uma proteção insuficiente para aquela vítima de violência doméstica. E o nosso último julgado do dia, ele trata sobre o Marco Civil da Internet. O destaque ficou da seguinte forma: o requerimento de simples guarda dos registros de acesso à aplicação de internet ou registros de conexão por prazo superior ao legal, feito por autoridade policial, administrativa ou Ministério Público, prescinde, e aí, gente, prescinde é igual a dispensa,
Então, dispensa prévia autorização judicial. Esse julgado foi inserido lá no artigo 13, parágrafo 5º do Marco Civil da Internet. Vamos ler aqui o artigo 13 caput primeiro. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador do sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 1 ano nos termos do regulamento. Ou seja, o provedor ele tem por lei, está aqui no artigo 13 do Marco Civil da Internet, a obrigação de manter os registros de conexão por um prazo de 1 ano. E aí esses registros, naturalmente, eles são sigilosos, eles ficam em ambiente controlado e de segurança. E, inclusive, o parágrafo 1º ele vai dizer que a responsabilidade pela manutenção dos registros não poderá ser transferida a terceiros. E aí, o que o parágrafo 2º vai dizer? Ele diz que a autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público pode requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput. Então, a autoridade policial, administrativa e o Ministério Público, eles podem, diante de alguma suspeita de irregularidade, requerer ao provedor que mantenha esses registros por um prazo superior a 1 ano. Mas aí ele não vai requerer o acesso a esses dados. Ele só vai requerer a manutenção. O acesso ele vai ter que ter uma autorização judicial. Então, o parágrafo 3º ele diz que, na hipótese do parágrafo 2º, que é esse requerimento pela manutenção dos dados por um prazo superior ao de 1 ano, a autoridade requerente terá o prazo de 60 dias, contados a partir do requerimento, para ingressar com pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no caput. E aí, o parágrafo 4º ele diz que o provedor responsável pela guarda ele vai ter que manter o sigilo em relação a esse requerimento do parágrafo 2º e mais que perderá sua eficácia o requerimento caso o pedido de autorização judicial seja indeferido ou não seja protocolado no prazo previsto no parágrafo 3º. E, por fim, o parágrafo 5º ele diz que, em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata o caput deste artigo deverá ser precedida de autorização judicial. Então, gente, veja só que procedimento interessante. O provedor ele tem a obrigação de guardar os registros de conexão por 1 ano. Se o MP vê ali uma necessidade, ele pode requerer que essa guarda se dê por prazo superior. E aí ele tem 60 dias para requerer, após isso, após esse requerimento da manutenção por prazo superior, ele tem 60 dias para requerer ao Poder Judiciário o acesso a esses dados. Em nenhum caso, aí fica claro, em nenhum caso ele vai ter acesso a esses dados sem autorização judicial. E se ele não requerer essa autorização judicial nesse prazo do parágrafo 3º, então o requerimento ele perde o efeito. Então, depois que a gente entende esse procedimento, a tese fica muito simples. Então, escuta só o destaque do julgado de novo. O requerimento de simples guarda dos registros de acesso a aplicações de internet ou registros de conexão por prazo superior ao legal, feito por autoridade policial, administrativa ou pelo Ministério Público, dispensa a prévia autorização judicial. E aí, claro, que o termo não foi dispensa, o termo foi prescinde. Cuidado com essa palavrinha prescinde. Essa palavrinha mata o concurseiro. A pessoa vê lá um prescinde de autorização judicial e já passa pela cabeça qualquer outra coisa menos dispensa. Então, muito cuidado com essa palavrinha que ela é chata. Agora, gente, por outro lado, o acesso a esse dado,
ele necessita do prévio requerimento judicial e autorização. Então, gente, por hoje foi isso. Não deixa também de acessar nosso informativo escrito, ele já está disponibilizado gratuitamente. E ele tem, ao final, 9 questõezinhas sobre o assunto, para poder você ver se você realmente aprendeu sobre esses julgados. Não deixa de se inscrever também no nosso canal, aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, por onde quer que você esteja nos ouvindo. Ativa aí o sininho de notificação para você ficar sabendo quando sair a próxima edição do nosso podcast. E não deixa de seguir também a gente nas redes sociais, no Instagram. A gente coloca muita novidade, muito julgado interessante, muita atualização legislativa. Lá nos grupos do WhatsApp e do Telegram, onde a gente também coloca os informativos. E não deixa, claro, de conhecer o Clube da Lei, que é o nosso clube de membros, onde você tem acesso ilimitado a todos os materiais do Legislação Integrada, que são esses materiais de lei seca e jurisprudência, que te permitem um estudo bem contextualizado da matéria, do jeito que a gente faz aqui. A gente pega lá o artigo da lei, coloca debaixo do artigo aquela decisão judicial que tomou esse artigo como fundamento. Então você consegue fazer em um único ciclo de estudo o estudo da lei seca e da jurisprudência. Isso com certeza ajuda muito na hora de você realmente não só decorar, mas aprender a contextualizar. Então fico aqui à disposição, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer crítica, podem falar comigo, podem mandar inbox através do Instagram, podem mandar mensagem no WhatsApp do Legislação Integrada e a gente sempre responde o mais rápido possível. Pois um grande abraço e até a próxima.